Existe uma versão desse filme que você provavelmente nunca viu. Não porque é ilegal, mas porque a Warner foi obrigada pela justiça americana a alterar mais de 20 minutos do próprio filme depois que ele já estava nas locadoras. Hoje você vai descobrir a história real por trás do Advogado do Diabo. Porque ela começa com uma escultura sagrada exposta numa catedral americana e termina com um juiz dizendo para Warner que ela ia perder e precisava fazer alguma coisa. O apartamento do diabo no filme tinha uma escultura enorme na parede. Só que a Warner copiou, sem pedir permissão, uma obra real que ficava na entrada de uma das catedrais mais famosas dos Estados Unidos. O escultor viu o filme e entrou na justiça imediatamente. E tem um detalhe sobre as cópias originais desse filme que os colecionadores ainda caçam até hoje. A história completa vem agora. O Advogado do Diabo chegou aos cinemas em outubro de 1997. Custou 57 milhões de dólares, faturou 153 milhões no mundo inteiro e ficou marcado como um dos filmes de thriller mais memoráveis dos anos 90. A história de um advogado brilhante do sul dos Estados Unidos que é contratado por um escritório misterioso em Nova York, cujo dono acaba sendo o próprio diabo, funcionou por causa da tensão entre os dois protagonistas. Um jovem ambicioso e um chefe carismático e absolutamente perturbador. O cenário mais importante do filme é o apartamento do personagem John Milton em Nova York. Uma cobertura enorme, com detalhes de design que deveriam transmitir poder, sedução e uma elegância levemente sinistra. E no elemento central desse cenário, uma escultura enorme ocupando a parede principal do escritório de Milton, a equipe de produção decidiu fazer algo que pareceu uma boa ideia na época: basear a obra num conjunto escultórico real. A escultura original chamava-se Ex Nihilo, do nada, em latim. Era uma obra do escultor americano Frederick Hart e ficava exposta na fachada principal da Catedral Nacional Episcopal de Washington, uma das mais importantes dos Estados Unidos. Hart tinha levado anos criando aquela obra. Era uma representação da criação humana por Deus. Figuras emergindo do nada, cheias de vida e significado religioso. A produção do filme criou uma versão baseada nessa escultura sem nunca entrar em contato com o artista ou pedir qualquer tipo de permissão. Quando o filme estreou nos cinemas em outubro de 1997, Frederick Hart foi assistir e ficou horrorizado. A sua obra, criada como uma representação sagrada da criação divina, estava pendurada na parede do apartamento do diabo. E numa das cenas, as figuras esculpidas na parede ganham vida e se movem de forma perturbadora. Hart sentiu que sua obra tinha sido roubada, distorcida e colocada num contexto completamente oposto ao que ela representava. Em dezembro de 1997, apenas 2 meses após a estreia, Hart e a Catedral Nacional de Washington entraram conjuntamente com uma ação judicial contra a Warner Bros. A acusação era de violação de direitos autorais e distorção proposital de uma obra religiosa para fins comerciais. O processo alegava que a Warner tinha copiado a escultura, a transformado numa representação demoníaca e lucrado com isso sem qualquer autorização. O juiz federal encarregado do caso foi direto. Havia uma probabilidade muito substancial de que a Warner tivesse violado os direitos autorais de Hart. Ele não proibiu imediatamente o lançamento doméstico do filme, que estava programado para fevereiro de 1998, mas avisou claramente que se as partes não chegassem a um acordo, ele tomaria medidas para impedir a distribuição. A Warner estava encurralada. O problema era concreto. 475 mil cópias do filme em VHS e DVD já tinham sido produzidas e estavam prontas para distribuição. Simplesmente não havia tempo para refazer tudo antes da data de lançamento. O advogado da Warner disse ao juiz que editar o filme era problemático, porque a escultura aparecia em cena por quase 20 minutos e que cortar seria devastador para a narrativa. O juiz basicamente respondeu que esse era o problema da Warner, não dele. A Warner optou por negociar. O acordo fechado em fevereiro de 1998 permitiu que as 475 mil cópias já produzidas fossem para as locadoras,
mas com um adesivo nas embalagens dizendo que a escultura no filme não tinha relação com a obra real de Hart. Todas as cópias futuras, para venda, TV a cabo, DVD e qualquer outro formato, precisavam ter a escultura digitalmente alterada. A Warner teria que pagar pela modificação. E o diretor do filme, Taylor Hackford, não foi consultado, porque a Warner controlava os direitos, não ele. A alteração foi um trabalho monumental. A escultura aparecia em cena por quase 20 minutos de filme, em ângulos diferentes, com movimentos de câmera livres. A equipe de efeitos visuais precisou substituir digitalmente cada segundo, frame por frame, de forma completamente imperceptível. E conseguiram. A versão alterada é tão bem feita que a maioria das pessoas que viu o filme nunca percebeu que estava assistindo a uma versão diferente da original. O efeito colateral inesperado foi que o Advogado do Diabo se tornou um dos primeiros DVDs altamente colecionáveis da história. As cópias originais, com a escultura intacta, começaram a ser caçadas por colecionadores assim que o mercado percebeu que eram raras. Por anos, uma cópia original do DVD chegava a ser vendida por 3 dígitos no eBay. Hoje, a diferença é fácil de identificar. Se a escultura na parede do escritório de Milton parece uma abstração de ondas, é a versão alterada. Se você consegue ver figuras humanas claramente, é a versão original. E tem outra camada de bastidores que a maioria das pessoas não conhece. O nome do personagem de Al Pacino, John Milton, não foi escolhido por acaso. É uma referência direta ao poeta inglês John Milton, autor de Paraíso Perdido, o épico do século XVII que retrata Satanás como um ser carismático, inteligente e sedutor. A ideia era que o diabo do filme fosse construído sobre a mesma tradição literária. Não um monstro, mas alguém convincente demais. Tem outro detalhe visual que pouquíssimas pessoas percebem. Ao longo do filme, o figurino do protagonista muda gradualmente. No começo ele usa ternos claros, quase brancos. À medida que sua moralidade vai cedendo, os ternos vão ficando progressivamente mais escuros. Na cena final, ele está de preto. Foi uma decisão deliberada da equipe de figurino e passou completamente despercebida pela maioria do público. Se você curtiu essa viagem no tempo, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a crescer. E me conta nos comentários, você sabia que existiam 2 versões diferentes desse filme? Você tem a original ou a alterada? Até a próxima abertura do baú!